O fundamento pelo qual eu e você temos capacidade para vencer os medos, os anseios e os desafios que nos sobrevêm quando falamos de enfermidade não é outro senão a palavra de Deus. Nossas emoções, elas tendem a nos enganar, os nossos pensamentos positivos não podem nos levar para lugar nenhum. E as nossas suposições também não nos levam a obter uma vida de vitória no que diz respeito a este tema. Só existe um fundamento, só existe uma verdade, essa verdade é a palavra de Deus, porque a Escritura vai dizer, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, e também no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, no versículo 31, que céus e terra podem passar, mas a palavra de Deus, ela não passa. Então, nós precisamos ter essa clareza. Quando vamos enfrentar um quadro de doença, de enfermidade, o nosso fundamento precisa ser do início ao fim a palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz. O escritor de Hebreus vai dizer isso, no capítulo 4, no versículo 12. Então, uma vida regida pela fé na palavra de Deus se torna uma vida sem limite. Quando o nosso fundamento, quando a nossa fé está centrada no devido lugar, e esse devido lugar é a palavra de Deus, nós podemos então desenvolver uma vida de fé fundamentada no lugar correto. O objeto da minha fé, o objeto da tua fé não é aquilo que os outros dizem. O objeto da minha fé, o objeto da sua fé não são as nossas emoções, não são as canções que cantamos, por mais bonitas que elas sejam, não são as nossas orações, inclusive muito emocionadas. As nossas orações são o resultado do objeto da nossa fé. E o objeto da nossa fé é a palavra de Deus. Precisamos então viver essa realidade com certeza, com clareza, com plena convicção no nosso coração. Todas as vezes que o inimigo tentar plantar uma notícia de uma doença, de uma enfermidade na tua porta, abra de uma forma figurada a porta da sua vida e responda a essa armadilha do diabo com o princípio da palavra de Deus. Porque a Escritura vai dizer que ainda que o inimigo tente vir por um caminho, ainda que a enfermidade seja algo que eu e você precisamos aprender a enfrentar. Nosso corpo é um corpo perecível, você precisa saber disso. Precisa ter clareza dessa realidade. Mas falar de cura divina não é falar de uma vida de homens e mulheres invencíveis. Não é falar de super-homens e super-mulheres. É falar de homens e mulheres que aprenderam a apoiar a sua vida, a sua fé no firme fundamento que é a palavra. E me lembro aqui das palavras de Jesus aos seus discípulos dizendo: sábio é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, que é Jesus, pode ver tempestade, pode ver vento, pode ver adversidade vindo, ele vai permanecer fundamentado neste lugar. A palavra é a verdade, Jesus é a verdade que liberta. Talvez seja por isso que Pedro tenha tido uma revelação tão clara de quem Jesus era, o Cristo, o Filho do Deus vivo, a palavra que andou por toda parte naquele tempo. Jesus deixou para mim e para você promessas infindáveis que podem nos levar a viver uma vida vitoriosa na área da nossa saúde. Você sabe por quê? Existem homens e mulheres que já passaram por câncer, já passaram por enfermidades no seu corpo, já passaram por doenças emocionais, psicossomáticas, venceram, estão caminhando hoje em novidade de vida, em restauração no seu corpo. Não são homens e mulheres que nasceram com superpoderes, são homens e mulheres que aprenderam a olhar para o poder da palavra de Deus e enfrentaram as suas adversidades fundamentados nessa verdade e hoje estão dando testemunho. Entenda bem, todas as vezes que um quadro de enfermidade vier na sua direção, responda a ele com um fundamento que não passa, que não é possível de ser vencido, e esse fundamento é a palavra. Céus e terra podem passar, mas a palavra de Deus, que é a vontade dele para a tua vida, ela nunca vai passar. Viva uma vida de fé na palavra de Deus. Deus te abençoe.